Tem uma galera que está entrando em contato comigo, que está mandando mensagem. O que eu mais tenho recebido ultimamente é a pergunta: Fernanda Torres está passando vergonha, está envergonhando o Brasil lá fora? Enquanto expert de língua inglesa, com mais de 10 anos de experiência na área, eu resolvi me pronunciar e a gente vai, de uma vez por todas, desmistificar e ver. Será que tá? Será que não tá? Por quê? Tá? Eu sou o Cello, professor de inglês há mais de 10 anos e fundador da Supremo Idiomas, tá? Que é o canal que está aqui. Se você ainda não segue, dá uma olhada aqui, porque eu tenho certeza que tem muito conteúdo que você vai curtir. Mas vamos dar uma olhada no tópico de hoje. Fernanda Torres está envergonhando o Brasil lá fora pelo inglês que ela está falando. Isso é um tópico muito delicado e essas acusações são extremamente sérias de serem feitas. Então, vamos começar a pontuar algumas coisas aqui. Em primeiro lugar, o inglês, vamos fazer um paralelo com a língua portuguesa para fins didáticos aqui, beleza? Vamos pegar o português falado lá no sul e o português falado lá no nordeste. Qual dos dois é mais certo? Qual dos dois é mais correto? Nenhum dos dois e, ao mesmo tempo, os dois. Por que eu estou fazendo esse paralelo? Isso se chama regionalismo, sotaque. Tá? Da mesma forma, isso se aplica ao inglês. Não é porque o inglês é a língua mais falada aqui no Ocidente, uma das mais faladas do mundo, que a gente pode esperar que não haja variações do idioma. Assim como a gente tem e eu vou falar sobre isso, o inglês norte-americano, que acaba dominando aí, né, a cultura, enfim, o inglês britânico, o inglês indiano, o inglês israelense, por aí vai, várias outras vertentes. A gente tem muita gente falando inglês no mundo inteiro. E isso é o primeiro passo para a gente começar a entender essa treta toda que está acontecendo em volta da Fernanda Torres e do inglês dela. É bom, não é? Vou falar, a gente vai chegar nesse ponto aqui. Mas vamos pegar devagar aqui. Então, se existem essas variantes, isso mostra que tem várias formas de se falar o inglês. Então, o que é o inglês correto? O que é o inglês certo? E como que você atinge, como que a gente sabe se alguém está falando o inglês certo ou não? O inglês certo é aquele que obedece às normas gramaticais e linguísticas, em outras palavras. Não, é simplesmente não falar nós vai, nós foi, nós é no inglês. Basicamente isso, tá? Não cometer erros gramaticais grotescos que vão fazer com que você seja mal visto, ou mal interpretado, ou, melhor dizendo, não entendido. Tendo isso em vista, todas as formas, tanto de falar o português sulista, do sudeste, do nordeste, que estão corretas, isso significa que todas as formas de falar o inglês, mesmo que não seja a pronúncia que você vê nos filmes, vídeos, séries, estão corretas também. Então vamos chegar nesse ponto aqui. Porque são só variações de um mesmo idioma, tá? Assim como o português de Portugal é diferente do nosso português brasileiro, o inglês ele vai ter variações e é exatamente esse o ponto. Nós estamos muito acostumados a ver o inglês norte-americano, porque quem que domina a cultura em termos de entretenimento? Filme, série, música? Os Estados Unidos. Então a gente tende a pensar que só o inglês norte-americano está correto, sendo que isso é a maior bobagem que alguém pode dizer. E outra coisa que acaba fazendo com que isso tudo fique ainda pior é que essas críticas estão vindo de pessoas que têm o que a gente chama de complexo de vira-lata. E aí a coisa fica bem complicada. Por quê? Quando você parte de um lugar de complexo, de vitimização, você já está projetando a sua insegurança com aquele assunto, nesse caso o inglês, na outra pessoa. Num outro contexto que não tem nada a ver com a sua insegurança. Em outras palavras, o brasileiro ele é tão acostumado a valorizar o que vem de fora, ao invés do que é consumido e a forma como é produzida aqui dentro do Brasil,
que a gente tem esse tipo de crítica, esse tipo, inclusive, de ataque, que já aconteceu aqui no canal, tá, com relação a Fernanda Torres, vou detalhar isso ainda, que vem de gente que, está insegura com relação àquilo que não sabe falar, ou que fala, mas acha que só a forma que a pessoa aprendeu é a correta. E no final das contas, não tem disso. Isso é uma bobagem tão grande que vem da insegurança de quem está criticando, de quem está pegando para poder falar mal. O que a gente pode pegar e deve, dessa situação como um todo, é a gente tem uma grande atriz que está levando a cultura brasileira para fora, junto também do Selton Mello, do Walter Salles e de toda a equipe do Ainda Estou Aqui, que está fazendo um sucesso assim, que nem precisa falar, no mundo inteiro. O que é que a gente pode tirar disso daí? Então vamos chegar na parte que realmente interessa. Está fazendo errado? A Fernanda Torres está envergonhando o Brasil por estar falando inglês que não está em consonância com o sotaque norte-americano. Ela devia ter uma pronúncia mais correta, igual as que a gente vê nos filmes, nas séries. Não! Não, ela simplesmente está falando o que a gente chama de inglês brasileiro. E está tudo certo. Ela está falando de acordo com a pronúncia do país do qual ela veio. E sabe por que isso é uma coisa excelente? Para mostrar que não é porque uma cultura domina o mercado que ela é a única que deve ser aceita e, principalmente, ela é a única que está, entre aspas, correta. Eu, enquanto professor e expert do idioma, da língua inglesa, por mais de 10 anos, eu ensino os meus alunos a falarem em consonância com o sotaque que é mais falado no mundo inteiro, que é sim o norte-americano. Isso daí é guilty as charged. Aqui, ó. Culpado. Não tem como virar e falar que eu não ensino dessa forma. Por quê? Eu quero que os meus alunos aprendam com a maioria, que eles consigam conversar e entender a maioria. Mas não significa que outras variantes desse mesmo idioma que eu leciono, que eu estudo, e inclusive ensino outras pessoas a ensinarem, que outras variações dele estão erradas. Muito pelo contrário, elas estão mostrando diversidade. Elas estão mostrando que não é só os Estados Unidos que sabem falar inglês, que não é só o Reino Unido, que não é só quem vem de fora do Brasil que sabe falar inglês, nós também sabemos. E é isso que a Fernanda Torres está mostrando na prática ali. Então, vamos parar com essa bobagem. Vamos parar com isso daí, porque realmente não só está muito feio, tá? Está bem feio de ver esse tipo de crítica, tá? Eu tenho visto, eu tenho recebido muita coisa que eu olho e eu falo assim, meu Deus, quem está falando isso não tem a menor noção do que está falando. E, segundo lugar, tá tirando a diversidade que a gente tem enquanto país. O Brasil é um país, uma potência cultural, idiomática, pessoal, incrível. O Brasil é incrível. Não é à toa que todo gringo que vem para cá se apaixona pelo nosso país. Porque a nossa cultura, a nossa comida, a nossa música, tudo é muito rica. E é exatamente isso que está sendo promovido lá fora, pela Fernanda Torres, pelo Selton Mello e tantos outros artistas que são brasileiros, Alice Braga e a lista continua, tá? Que estão fazendo um trabalho assim excelente de promoção da cultura brasileira lá fora, que estão mostrando, Rodrigo Santoro é outro nome que veio à cabeça aqui agora, que estão mostrando que brasileiro também tem cultura e também sabe fazer cultura. E isso é o mais importante. Então, um sotaque que é diferente do sotaque mais falado, ele é errado? Não. A Fernanda Torres está envergonhando o Brasil? Muito pelo contrário. Está levando o Brasil a lugares que às vezes a gente nunca chegou antes. Então, no final das contas, a gente precisa separar o joio do trigo. A gente precisa ter um mínimo de informação para poder ver se esse tipo de crítica até tem algum tipo de fundamento. E no final das contas a gente acaba com argumentos, com lógica e principalmente com estudo, desbancando esse tipo de coisa.
Mas essa é a minha opinião, enquanto expert do inglês há mais de 10 anos. Eu quero saber o que você pensa. Eu tenho uma pergunta muito clara. A Fernanda Torres devia estar se esforçando um pouquinho mais para poder estar em consonância com esse polo midiático e cultural que é Hollywood, que a gente sabe que é o que domina por aí, ou você acha que não, que ela está falando o inglês dela e está tudo certo? Comenta aqui abaixo, porque eu realmente quero ter essa discussão saudável com você que está aí do outro lado. Lembrando que os comentários são moderados e que, né, desrespeito não vai ser tolerado por aqui, beleza? No mais, dá uma olhada no vídeo que está aparecendo na tela aí agora, porque eu tenho certeza que esse vídeo vai exemplificar muito bem isso que eu estou falando nesse vídeo de agora o tempo inteiro. Dá uma olhada nesse vídeo e me fala se ela está falando certo ou se ela está falando errado, porque talvez eu estou errado. Então dá uma olhada nesse vídeo aí e comenta aqui embaixo o que você acha.